Benedita Cipriano Gomes nasceu em 13 de abril de 1909 no sítio Ipanema-Mozondó, município de Pirinópolis. Integra a história e as lendas de Goiás como líder política e figura mística, que tinha poderes e fazia curas milagrosas. Ficou conhecida como Santa Dica entre as pessoas crentes, e sua fama atravessou as fronteiras de Goiás. Durante 3 horas, o soldado disparou a metralhadora contra a menina vestida de branco na madrugada de 1925. Ela falava com os anjos, enfrentava balas e foi capitão do exército na Revolução Constitucionalista de 1932. Tinha, nessa época, 23 anos de idade. Benedita Cipriano Gomes é a figura central do único caso de fanatismo no estado de Goiás. Em 1922, com apenas 13 anos de idade, começa a manifestar seus dons proféticos e milagrosos, atraindo ao povoado de Lagoa um número cada vez maior de peregrinos que passam a vê-la como santa. A menina Dica, roceira de rara beleza, filha de uma antiga família de camponeses da região, é a líder do único movimento messiânico do Centro-Oeste. Às margens do Rio dos Peixes que a menina realiza suas curas e transmite ao povo os recados que lhe são enviados. O rio passa a ser chamado de Rio Jordão e de milagreira, Dica passa também a profetiza. Dica recebe as mensagens do alto durante os acessos ou momentos de ausência que ela sofre quando é chamada a conferenciar com uma legião de anjos que vem ao seu encontro. Em
apenas 2 anos, o povoado de Lagoa se firma como comunidade e Dica, em pouco tempo, vai se tornando a maior influência política da região. No reduto, espera-se a chegada de um Cristo libertador. Para garantir-se a subsistência e a segurança, a partir de suas necessidades, prega-se a igualdade, a luta pela abolição dos impostos e a distribuição de terras, sob o lema "A terra é de Deus". Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra. Pela sua condição de líder, Santa Dica é utilizada nos primeiros tempos pelos chefes políticos. O seu poder e a evolução de sua comunidade, porém, vão despertando atenções e causando incômodo à classe dominante da região. Com o desenrolar dos acontecimentos, vai crescendo na menina o desejo de independência. A minha irmã era assim, se chegasse um farrapado, era recebido. Se chegasse um doutor, era recebido. Foi aonde que surgiu essa romaria tão grande para nós aqui, né? Juntou mais de 2.000 pessoas. Muitas pessoas, vinha tudo a pé, vinha de todo lado. Vinha de Bahia, vinha de tudo quanto era. Aqui nós ficou muita gente, baiano, até pouco tempo daqui, depois que saíram. Esses mais velhos que podiam estar aqui por conta para vocês. Pensava que ela era santa e acudia lá, vivia assim de povo. Mas ela não fazia milagre não, porque não pode. O tempo de fazer milagre já passou muitos anos para trás, agora hoje em dia não tem isso mais não, o povo é um pecador. Não faz milagre mais não. Mas a gente pensava porque o demônio enganava eles. Ela veio, ela recebeu esse dom, foi na hora que ela nasceu, sabe? Ela viu o mundo. Então, ela recebeu esse dom. A assistente que estava olhando minha mãe, pensou que ela tinha morrido, assim, estava morta, sabe? Fizeram muita simpatia, que hoje não usa isso mais, bateram os pratos, tudo para ver se ela voltava. Então, cuidava até de enterrar ela, porque não voltava a menininha. A Santa Dica, a mocinha da Lagoa inventou esse negócio, pegou, dá um trem nela, uns acessos nela, ela disse que estava virando santa. O médico veio e foi fazer, né? Exame para ver o que era aquilo, foi tentar furar debaixo da unha dela, tudo para ver se ela mexia, que achava que ela estava fingindo, sabe? Aí eu disse, não, isso aqui não está comigo, isso aqui é depois do outro mundo, isso não está comigo não, sabe? Para pertencer à comunidade da Santa, não se exigia qualquer rito de iniciação de ordem religiosa. Não existiam códigos a serem respeitados e os ensinamentos eram provindos de uma visão sertaneja de mundo. Pode-se afirmar que entre os anjos existiam 2 tipos de organização social, uma profana e outra sagrada. Na primeira estão os adeptos da Santa. A outra ordem, ou a ordem sagrada, é composta por legiões de anjos guerreiros que formavam as falanges e que eram chefiados por um anjo-rei José Sueste. Este é, na concepção dos habitantes do reduto, a transformação sofrida por uma criança que, tendo vivido no povoado de Lagoa, após a sua morte, foi chamado a comandar as falanges. Entre as 2 ordens, sagrada e profana, estava a Dica como mediadora. Mas os seus inimigos veem naquela intermediação mágica a prática do curandeirismo e um atentado contra a saúde pública. Acusada pelo governo, a Santa é tida pelos profissionais da medicina como sendo pessoa que padecia de um certo exagero de personalidade, egocentrismo e egofilia, sintomas esses que dão ideia de constituição paranoica. Para Sandoval Henrique de Sá, Benedita Cipriano Gomes padece de neurose histérica, cujo estado psicopático é representado pela forma de delírio religioso. Se aqueles trabalhos da Santa foram o bastante para renovar a fé dos sertanejos, despertaram também a preocupação e o ressentimento dos coronéis e fazendeiros, classe dominante. O reduto passa então a ser uma ameaça para a liderança tradicional do município.
Através das instituições reprodutoras do sistema, como justiça e igreja, é que os grupos dominantes buscam a repressão do governo àqueles que consideram seus inimigos, ou uma não-sociedade. Em edição de outubro de 1924, o Santuário de Trindade, jornal católico, reafirma seu pedido de intervenção naquele reduto. Tanto o democrata da capital como nós dessa coluna já dirigimos um apelo à polícia do Estado para pôr um paradeiro às especulações e perturbações da ordem ocasionadas pela tal Dica dos Anjos. Os fazendeiros já se queixam que, apesar da falta extraordinária de braços para a lavoura e outros serviços, não podem vencer a obstinação de certos fanáticos que recusam a trabalhar nos sábados porque a tal moça do Rio do Peixe afirma que nesse dia não se deve trabalhar. A resposta é dada através de Dica, que fala pelos anjos. Ela descrê que a terra seja propriedade daqueles que têm título dela. A terra é de Deus, teria afirmado a santa, e assim sendo, deveria ser empregada para o trabalho coletivo daqueles que vivem em comunidade. Esse ordenamento faz levantar forte reação ao reduto. A imprensa do Estado move contra a Dica uma intensa campanha. O Democrata diz, em sua edição de 8 de fevereiro de 1924, que Lenin, o chefe do operariado mundial, foi um grande homem. E em outubro do mesmo ano noticia: Dica se tornou uma espécie de Lenin feminino. Prega a partilha das terras pelo povo. Por ordem dos anjos, o reduto pensa em se tornar uma república autônoma, independente, desligada do resto do mundo. Nós aqui nada temos com as autoridades. Estamos com os anjos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. De Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. De Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. De Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. O coronel mandou buscar os homens e tem uma missão lá no povoado de Lagoa. Fala pro coronel que ia pra já. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. De Pedro y María, de Juan y José.
Aqui, cidade de Canaã. Se vocês queiram é, e se não queira é. E o rio, Rio de Jordão. Rio de Jordão. Ninguém chama Lagoa, tinha pouca gente, né? Aí Lagoa, Lagolândia, Lagolândia. Mas não, aqui é a cidade de Canaã. Mas não podia falar, se falasse Batal. No fogo, foi 14 de outubro de 1924. E esse fogo foi uma coisa horrorosa. Durou 2 horas e 40 minutos, 16 metralhadoras pesadas, e muito FM, e muito fuzil artilheiro. Ficou muito política, viu? Ficou muito política. E nisso o governo mandou uma matéria metralhadora que extinguiu lá tudo essas coisas. Foi o dia que eles deu fogo, na época de 25, né? Foi esse dia. Aí atiraram. Não viu gente morta nenhum. Essa casa que estava assim de gente, ó. Não matou um. Em 1924, ela levou lá 80 homens para guardar os caiados. Né? Levou 80 homens. Depois combateu os revoltosos. Em 1930, tornou e outra vez. Né? Foi no governo da Aliança, da República para a Aliança. Você sabe disso, né? Tornou e na capital velha. Né? Foi mais recebido de novo. Em 1932, ela combateu em São Paulo. Alô, como vai? Tudo bem? Paulo Beltrão tá aí? Está no restaurante esperando. Obrigado. Cara. Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo bom? Você tá aí, faz? Eu vou encontrar você aqui em Pirinópolis. Mesmo, digo eu. Então, a sua procura. É o seguinte. Eu gostaria que você explicasse o fenômeno Santa Rica como movimento espontâneo, diferente de outros movimentos que houve no Brasil, assim, de, tipo Padre Cícero, Antônio Conselheiro. A Santa Dica, nesse aspecto, nesse período de tempo, vem a ser a última messiânica da história do Brasil. E a única, o único messiânico feminino. Além disso, ela era, inegavelmente, uma figura carismática. Tinha poderes que às vezes escapam, certamente escapam, vamos dizer, à ciência convencional. As coisas supranormais, enfim, as intuições psicológicas finíssimas para a compreensão de estados sociais, de estados psicológicos individuais. Ela surge, então, também como a conselheira. Ela é a médica, ela é a conselheira, ela é a líder de uma comunidade. E o carisma vai crescendo em torno da pessoa. É inevitável isso. E existe o eco social. As pessoas precisam dela. Ela representa a esperança. O que faz, então, a santa nesse período? Ela aglomera os despossuídos. Ela aglomera a gente pobre que estava sendo expulsa pela cerca de arame. Ela catalisa toda uma insatisfação enorme, gerada pela perda, pela ameaça de destruição do sistema de subsistência, que sempre caracterizou essa região no período da colônia, no período do império. E, naturalmente, ela tem seguidores. O tiroteio que houve na noite de 25, em Fogão de Lagoa, a polícia militar estava muito bem armada. O povo de Lagoa, o povoado de Lagoa, estava totalmente desarmado. Mas é claro... 3, 4 pessoas, nada mais. Escuta, Carlos, a reação da República Velha nesse período era mais do que proporcional
ao acontecimento messiânico, por causa da lição de Canudos. Aquilo estava profundamente marcado. Afinal, todo um corpo do exército brasileiro foi liquidado em Canudos, com a morte do comandante. Tá? Então, quando surgiam essas coisas, esses movimentos, essas coisas messiânicas, incontroláveis do ponto de vista social ou religioso, onde a igreja não podia interferir, nem o Estado, a reação era muito forte. E eu acredito que deve ter havido um corpo da Polícia Militar fortemente armado para intervir no Lagolândia. Santa Dica resolve organizar os camponeses, formando o Exército do Povo, e os dirige através da ordem pé com palha, pé sem palha, solução que ela encontrou para diferenciar direita e esquerda. Em 1925, por ordem do governador do estado, o diretor da Polícia Militar de Goiás convoca Santa Dica a reunir voluntários com a missão de interromper a entrada da coluna Prestes, que se dirigia à Bolívia, pelo estado de Goiás. Ela segue, levando aliados da Polícia Militar em direção a Anápolis, por onde passaria o grupo liderado por Siqueira Campos. O encontro se deu na segunda noite de espera. Santa Dica, deslocada da tropa, é pega de surpresa por Siqueira Campos, que já a conhecia de nome pelos seus trabalhos. Acabam fazendo uma aliança. Quando Dica retorna ao reduto de Lagoa, seu povo é desarmado e a polícia militar segue para a capital. Em seguida, chega ao reduto um coronel da polícia e Dica fica sob controle militar. Os latifundiários da região passam a pressionar o governo a intervir e a tomar medidas imediatas contra aquele reduto, alegando que, do contrário, se registraria um segundo episódio de Canudos em Goiás. Na madrugada de 1925, um batalhão da Polícia Militar de Goiás cerca a Lagoa. Os soldados vão se entrincheirando pelas colinas que circundam o povoado, de onde disparam as metralhadoras. O tiroteio durou 2 horas e 40. Ao amanhecer, a menina Dica ordena a comunidade a fazer a travessia do Rio Jordão, que nesse dia estava muito cheio por causa das chuvas. Quando clareia o dia, a polícia retorna à capital, comunicando que todos haviam se afogado. Os dias passam e não aparecem os corpos. Por ordem do comando, vasculha-se a região e a polícia prende centenas de peregrinos. Todos são levados à cadeia da cidade de Goiás, onde permanecem com Santa Dica 9 meses presos sem julgamento. Mário Mendes, imigrante do Rio Grande do Norte e repórter do Correio da Manhã do Rio de Janeiro, acompanha com interesse especial os fatos da comunidade de Lagoa. Ele se translada para a capital de Goiás e conhece Santa Dica. O julgamento, afinal, se realiza. Absolvida, Santa Dica é expulsa, considerada persona não grata ao Estado. Vai com Mário Mendes para o Rio de Janeiro, lá se radicando temporariamente até solicitar seu retorno, ainda na gestão do governador Brasil Caiado. Com aspirações políticas e de poder, Mário Mendes se casa com Dica. Os dois retornam a Goiás e um tempo depois ele chega a prefeito de Pirinópolis. Pela influência de Santa Dica, abre-se para ele um espaço na política, satisfazendo sua sede de poder. Estoura a Revolução de 30 e Santa Dica, por ordem do governador de Goiás, colabora novamente com o Estado. Ela participa com sua companhia nos momentos mais graves da revolta. Nessa ocasião, Dica não tinha mais controle das reais consequências. Influenciada pelo marido, ela ingenuamente participava daquele episódio. Recuperada da Revolução de 30, Santa Dica retorna ao reduto de Lagoa e recomeça suas atividades místicas e o trabalho da terra com a comunidade.
Na Revolução Constitucionalista de 1932, Santa Dica tem sua grande participação no movimento nacional. Com patente de capitão, a essa altura com 23 anos de idade, forma uma companhia de 150 homens com autorização para usar as fardas do Exército Nacional e se incorpora ao destacamento Manuel Ravelo, em operações de guerra do Batalhão Goiano Siqueira Campos. Em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 24 de agosto, desfila com sua companhia na Praça Tuval Vilela, onde é fotografada. O grupo segue rumo a São Paulo, onde tem 3 confrontos com as forças rebeldes. Não se registraram baixas na Companhia da Santa, fato atribuído às suas forças milagrosas. Em 1934, Santa Dica nomeia Mário Mendes prefeito de Pirenópolis. Em 1936, Mendes se elege pelo voto popular através de Dica, pois o eleitorado de Lagoa era o maior de todo o município. Em 1937, Mário Mendes é deposto pelo Estado Novo. Um tempo depois, Santa Dica tem vários choques com latifundiários da região. Quando ela era pequena, não sofreu bicho de pé. Quando ela era pequena, nunca esteve com puxado. Ela nunca comeu terra quando era pequena. Quando ela ficou moça, as mãos juntas para o céu, pernas juntas para o mundo. A roupa dela tinha cheiro de alecrim, trança grande, laço azul, que nem santa de verdade. Santa Dica, ora por mim. Quando ela ficou moça, ficou santa, fez milagres, curou gente, curou moléstias do mundo, curou mais que o padre Cícero Romão. Santa Dica, ora por mim. O Rio do Peixe, Rio Jordão, o Rio do Peixe, o Rio Santo do Sertão, deu muita boquinha doida, deu muito arroxo apertado pelo corpo da Santinha. Santa Dica, ora por mim. Santa Dica fez milagres, curou gente, curou mais que o padrinho Padre Cícero do Juazeiro. Metralhadoras, carabinas do governo, nenhuma bala acertou em Santa Dica. Santa Dica era mais forte que o governo. Era mesmo que nem santa de verdade. Santa Dica foi ao Rio de Janeiro. Curou gente na avenida. Santa Dica do Rio do Peixe. Santa Dica de Goiás. Santa Dica do Sertão, ora por mim. Rio do Peixe de Santa Dica. Rio do Peixe, Rio Jordão. Rio do Peixe? Não. Rio do Cão. Santa Dica do Rio do Peixe. Santa Dica de Goiás. Santa Dica do Sertão. Santa Dica faleceu no dia 9 de novembro de 1970, tão pobre como sempre foi. A seu pedido, está enterrada em frente à sua casa, debaixo da velha gameleira que protegeu seu povo durante o ataque militar de 1925.